O Senhor me deu uma palavra, um tema, né, para essa mensagem. E o tema da minha palavra é sobre o medo. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o medo. Tem alguém medroso aqui? Jesus. E hoje em dia, né, nesse momento que a gente está passando, né, que cada dia a gente ouve uma novidade sobre essa doença, a gente está vivendo a pandemia do medo. E o medo, ele é importante para a gente. É importante a gente sentir medo. Você já pensou se você não sentisse medo? Não ia ter a preocupação de atravessar a rua, de olhar para um lado, olhar para o outro, né? Se tem uma rua meio escura, a gente não vai. O medo, ele é importante para nós. Mas o medo, ele vai significar um problema quando ele é demais, né? Quando ele vira uma preocupação exagerada. Eu confesso para vocês que, quando começou essa pandemia, eu perdi um celular, de tanto álcool gel que eu passava nele. O meu cachorro ficou com alergia, porque eu saía com ele, o bichinho chegava em casa, eu tascava álcool no focinho dele, no pelo dele, quase matei meu cachorrinho, com aquele medo, né? Era uma roupa para sair de casa, chegava em casa correndo, ninguém falava comigo, tirava a roupa, me besuntava de álcool para poder encontrar com a minha família, né? Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Agora a gente já está mais, né, mais cauteloso, não está tão preocupado, a gente já conhece um pouco mais sobre essa doença. Mas nós estamos vivendo a pandemia, e não é a pandemia do coronavírus, é a pandemia do medo. Irmãos, para cada caso de Covid, nós vamos ter 30 pessoas com doença mental. O número de pessoas que passaram a usar psicotrópicos, né, remédios para acalmar, ansiolítico, para dormir, aumentou assustadoramente. Eu tenho alguns amigos, né, eu trabalho nessa área, e a gente conversando com alguns colegas, né, eles estão assim, exacerbados com a quantidade de pessoas doentes. Muitos jovens, muitos. Essa semana ainda atendi um rapazinho lindo, 28 anos. Um menino extremamente inteligente. Conhece o mundo inteiro, engenheiro, super bem posicionado. Chegou na minha frente, ele desmontou, sofrendo por conta do medo. Crianças sofrendo por conta do medo. E aí eu fico numa ansiedade muito grande, porque aí eu vou atender e eu não posso falar de Jesus para eles. E a minha vontade era de falar assim: ai menino, vai para a igreja, deixa eu te levar para a igreja que Jesus vai consertar você. Porque, irmãos, nós temos um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. Não que a gente não vá ter medo. Eu precisei tomar remédio por conta da ansiedade, por conta do medo. Achei que eu dava conta, não dei conta. Fiz uso do remédio. Durante 2 anos tive que tomar remédio por conta de crises de ansiedade. E a gente vive essa pandemia. Mas tem uma coisa muito boa também. Que neste momento, o que tem de gente procurando por Deus, nunca houveram tantas pessoas entrando no YouTube para ouvir mensagens. Nunca houve tanta compra de livros, de materiais que falassem sobre Deus. Irmão, tudo para Deus é oportunidade, viu? Tudo para Deus é oportunidade. Essa pandemia, como a gente sabe que tudo é permissão de Deus,
Deus permitiu para nos dar uma chacoalhada na árvore, né? Precisava dar uma chacoalhada na árvore, né? Para a gente acordar, para a gente aprender que somos dele, dependentes dele. Mas tem um experimento que eu queria compartilhar com vocês, falando sobre o medo. Olha o que acontece. Teve um cientista que ele estava querendo provar a importância da pessoa estar junto do outro. E aí ele fez um experimento. Eu acredito que num hospital. Ele começou a monitorar pessoas que estavam sofrendo com muita dor. E ele observou que aquelas pessoas que tinham alguém do lado, elas se recuperavam mais rápido do que aquelas que não tinham. Então, ele concluiu a seguinte coisa, que quando a gente está com medo, que quando a gente está sofrendo, a gente precisa de companhia. A gente precisa estar com outra pessoa. A gente precisa dividir a nossa dor. E o que é legal é que a gente vê isso em imagens, né? Eu não sei se vocês já viram um eletroencefalograma, né? Que ele sobe e desce, né? Quem já fez aqui ouviu do filho, né? E ele observou que o tamanho daquele sobe e desce, a gente chama de amplitude de onda, do doente, era do mesmo tamanho da pessoa que estava do lado. Então, é a ciência comprovando, né, o que a Bíblia já dizia, que é bom a gente estar junto do outro. Tem uma palavra que está escrita em Provérbios 17, que fala assim: o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Houveram momentos na minha vida que eu tive uma muito especial, que foi a Ivone, né, Ivone? Compartilhou muito das minhas dores. Quando a gente está sofrendo, a gente quer um amigo. Irmãos, até Jesus, ele nunca ficou sozinho. A não ser quando ele ia orar, mas quando ele ia orar, ele estava com o Pai. Até na cruz, Jesus tinha 2 do lado dele. Porque na luta, nós precisamos estar juntos. Para enfrentar o medo, nós precisamos estar juntos. Por isso que nós sofremos tanto nessa pandemia. Porque nós tivemos que estar separados, principalmente daqueles que a gente ama. Por isso que as pessoas adoeceram muito emocionalmente. Irmãos, o medo, a angústia, a gente não pode escolher não passar por ela. A gente não escolhe se eu vou sofrer pelo medo ou se eu não vou sofrer pelo medo. Mas a gente pode escolher a maneira como a gente vai viver essa situação. Nós não podemos escolher passar pelo coronavírus ou não passar pelo coronavírus. Mas nós podemos escolher como eu vou passar por esse coronavírus. E como é que eu faço isso? Fé. Fé. A fé nos faz ser fortes. A fé nos dá coragem. A fé nos faz vencer o medo. E aí eu pensando sobre isso, eu falei assim: Jesus, que história que eu vou contar? Aí eu lembrei de uma história. Não é a história de um medroso. É a história de um corajoso. Eu até queria procurar um medroso na Bíblia. Até procurei. Mas não me chamou a atenção. Até que o Senhor me fez lembrar de Davi. Irmãos, tem homem mais corajoso que Davi? Não tem. Olha aqui eu estou e falei assim: eu vou pegar alguma coisa de medo de Davi. Eu cacei na Bíblia. E agora com o Google fica mais fácil, né? A gente pensa alguma coisa, digita, ele já manda para você. O homem corajoso. Irmãos, como é que pode um menino vencer um gigante? Como que pode um menininho vencer um gigante? Se a gente abrir a Bíblia, vamos lá.
1 Samuel, o versículo 45 do capítulo 17 de 1 Samuel. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Irmãos, para vencer um gigante, não precisa de outro gigante. Para vencer um gigante, não precisa de armas. Você precisa saber só quem você é. Irmãos, e coisa difícil hoje é nós olharmos para dentro de nós. Vocês já repararam que a gente mulher então, e eu tomo por mim, eu fico mais ou menos para arrumar os cabelos, para ver se tá tudo direitinho, a gente perde de 1 hora a mais. Né? E quando tem aqueles fios rebelde, né? Que a gente fica lá com a escova e o terrível, e os brancos, aí é triste, né? E a gente fica lá tentando, né, ficar o melhorzinho possível. A gente se olha muito no espelho, mas a gente não olha para dentro de nós. A gente não descobre aquilo que a gente é. Mas Davi sabia quem ele era. E ainda mais, Davi sabia de quem ele era. Golias não conhecia Davi. Tanto que o Golias chega para Davi e fala assim: mas quem é esse menino que vem aí com um pedaço de pau na mão? Está achando que eu sou cachorro? Oh. Davi não se intimidou diante da fala de Golias. Irmãos, o bicho mentiroso é Golias. Eu não sei qual é o Golias de vocês, mas o Golias que eu enfrento todos os dias que eu levanto é o Golias do medo. Irmão, se não fosse Jesus na minha vida, eu não estaria aqui hoje, porque o bicha medrosa sou eu. Irmãos, eu tenho tanto medo, que quando eu era solteira, eu voltava da faculdade umas 15 para meia-noite, e um dia eu estou vindo lá, descendo Afonso Pena, indo para minha casa e tinha um paredão, e eu morrendo de medo andando. Aí eu falei assim: Jesus, tem alguém me seguindo, Jesus, tem alguém me seguindo. E eu apertava o braço: Jesus, tem alguém me seguindo. Falei: meu Deus, deve ser um tarado, Jesus. Oh, meu Deus do céu, me guarda. Arrepiada de medo, falei: eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para trás. Aí quando chegou na esquina de casa, eu falei assim: agora eu olho. Quando eu olhei, irmãos, era a minha sombra. Vocês terem uma ideia, bicha medrosa. Então, o meu Golias é o medo. É o medo. Era o medo de morrer, o medo da minha mãe morrer. Aí eu casei, o medo do seu Joaquim morrer. Teve um dia que ele chegou tarde do serviço, trabalhar lá no Guarujá. Eu morava no Canal 3, aí meu apartamento tinha uma sacada, na sacada, e seu Joaquim não vinha. E eu ligava e ele não respondia. Eu falei: Jesus, acabei de casar, tão difícil casar, e agora eu vou ficar viúva, Jesus. O medo. Aí depois tive minhas filhas. Aí veio a Rebeca. Medo de perder a Rebeca. Tão linda, minha princesa. Irmãs velhas, quando tem filho, os filhos tudo sai bonito. Porque eu fui mãe aos 42 e aos 46 anos. Então, sei dizer, digo com propriedade. Velha, quando tem filho, faz bem feito. Porque é o Senhor que está ali, ajudando. Medo de perder a Rebeca. Aí Deus me deu a Esther. Aí o medo de perder a Esther também. Então, o medo, ele me acompanha. E esse Golias, ele me desafia todos os dias. Esse é o meu Golias.
Mas aí, o que eu faço? Irmãos, eu pego meu estilingue, vou lá no rio e pego a pedra e taco no Golias. E o Golias cai. Porque é assim que o Senhor faz. É a nossa fé. É Ele que nos sustenta. Vencer o medo todos os dias. O meu Golias é o medo. Eu não sei qual é o Golias de vocês. Mas cada um de nós tem um. E nos conhecer é saber que arma que você vai usar. Quando a gente não se conhece, você se intimida pela fala do Golias. Porque o Golias é mentiroso, sem vergonha, bicho do inferno. E ele vem o tempo todo falando das tuas fraquezas. Sabe por quê que ele fala das nossas fraquezas? Porque são essas fraquezas que ele lança para você. Irmãos, Deus, quando fez o homem, fez coisa boa. Deus não faz coisa ruim. Aí o que o diabo faz? O diabo arma o circo. E manda para você tudo que é de ruim. Para você achar que você é ruim. E aí a gente acha que a gente não vai vencer, porque a gente é fraco. Não. Olha, não dá bola não, porque o pastor está falando. Ih, entra por um ouvido, sai pelo outro, isso aí é balela. Tu não dá conta disso, rapaz. Para, vai viver a vida, vai ser feliz. O diabo nos faz acreditar que nós somos incompetentes. O diabo nos faz acreditar que nós somos incompetentes como pai, incompetentes como mãe, incompetentes como filhos. Mas quando a gente olha para dentro da gente com os olhos do Senhor, o Senhor mostra o que Ele criou. Aí o Senhor te faz lembrar que você matou um urso, que você matou um leão, porque Davi sabia quem ele era. Antes de Davi enfrentar o gigante, ele já tinha enfrentado lá atrás. Ele não foi enfrentar o gigante sem nada. Ele sabia quem ele era. A importância da gente se conhecer é fundamental para a nossa vida, irmãos. Não tem como você servir a Deus se você não conhecer aquilo que Deus fez. Irmão, Deus não faz porcaria. Nós temos que olhar para nós com um olhar de amor. Como que a gente vai rejeitar aquilo que Deus amou primeiro? Nós vivemos um momento horroroso no mundo, onde o homem se vê desacreditado. A cada 10 pessoas que você conversa, 9 falam assim: ah, não vai dar jeito, esse governo não melhora. Ah, essa igreja é assim mesmo. Não muda. Muda. Claro que muda. Eu mudei. Eu mudo todos os dias quando eu acordo. Todos os dias quando eu acordo eu falo assim: Jesus me muda. E eu estou melhor, graças a Deus. E eu estou melhorando. Graças a Deus. E foi assim com Davi. Mas deixa eu começar a história de Davi. Se a gente começar lá no 1 Samuel 17, a gente vai ver que o povo de Israel, governado por Saul, estava em guerra com os filisteus. E os filisteus tinham uma nova arma de guerra, que era esse tal de Golias. Irmãos, pensa num gigante de 3 metros. O bicho era alto. Eu imagino que ele devia ser bem forte e bem gordão. E feio. Porque quem não é de Jesus é feio. Esse gigante vai ser horroroso. Feioso. Irmãos, durante 40 dias, pela manhã e pela tarde, esse Golias zombava do povo de Deus.
todos os dias ele ia lá, falava, não tem ninguém aqui que queira lutar comigo. Manda alguém, não tem nenhum homem forte. Vocês todos são escravos de Saul. Eu vou acabar com vocês. Irmãos, o diabo é mentiroso. Irmãos, quantas vezes a gente não se vê assim zombado pelo diabo, quando aqueles pensamentos obsessivos vêm para nós? Todos os dias você se acorda e ele está lá martelando na tua cabeça. A gente chama isso de ansiedade, crise de pânico, né? Quem já viveu isso sabe o que é, sabe do que eu estou falando. Aquele pensamento obsessivo de morte. Vai acontecer uma tragédia na tua vida, você não vai conseguir, você não é nada, a vida não vai melhorar. Era assim que Golias fazia com o povo de Israel. É assim que o diabo faz conosco. Irmão, o diabo é mentiroso, não acredita. Não acredita. Irmãos, nós não somos o que nós pensamos. O que se mostra para você não é o que você é. Olha para dentro de você. Descobre aquilo que Deus fez. Volte lá atrás. Procure os seus sonhos lá de trás. Esse é de Deus. O que está se mostrando não é verdade. Você não é aquilo que você está pensando. Mas Golias atormentou o povo de Israel. E ninguém tinha coragem de lutar com o gigante. Irmãos, o povo de Israel já tinha derrubado as muralhas de Jericó. Lá tinha um monte de gigante. Eles destruíram todos, não ficou nenhum. E agora o povo, os soldados de Israel, estavam com medo de um gigante. Como é que pode? Se eles tinham derrotado, então por que estava com medo de um? Isso acontece com a gente? Aí chega alguém para você, mas como você está com medo disso? Não tenha medo. Teve uma vez que eu fui no shopping com o seu Joaquim, meu marido, eu e minhas filhas. Eu estava tendo as crises de ansiedade. Eu sentei no banquinho do shopping e ele falou para mim assim, olha, eu vou ali naquela loja. Eu agarrei a mão dele e falei, não, você não vai me deixar sozinha aqui. Não, não faça isso, por favor. Escrava do medo. É horrível. A gente acha que vai morrer. Houveram vezes que eu fui para o pronto-socorro, achando que estava infartando, achando que estava perdendo a minha filha quando eu estava grávida. Foram crises horrorosas. Porque o gigante Golias, ele ficava lá martelando na minha cabeça, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Mas aí eu descansava nos braços do Pai. O remédio ajudou, mas o Senhor e a oração, esse fez a diferença. Quando eu não dava conta, eu entrava dentro do chuveiro e começava a falar, Jesus, por favor, cuida de mim. Aí eu chorava. Aí eu me levantava. Era como se eu pegasse a pedrinha, né? Pof! E aquele gigante sumia. O Senhor faz isso com a gente. Irmãos, às vezes, o gigante não morre. Às vezes não morre. Mas, irmãos, ele cai. Ele cai. Ele não fica em pé na tua vida. Aí o Senhor vai dando graça, vai te dando força. E você vence. E é mais um dia. Até que aquele gigante que era grandão, ele fica pequenininho perto de você. Aí você chega com o pé e pof. Gigante, você está debaixo do meu pé, para. Você não cresce mais na minha vida. E é isso que o Senhor me ensina a dizer, todo dia de manhã. Mary, o teu gigante não é maior do que eu. Eu é que sou grande. Ele não. Essa é a diferença.
Essa é a diferença de servir a Deus. E aquele Golias sem vergonha, filho de Belial, afrontava o povo de Israel. Os irmãos de Davi já estavam no campo de batalha também para lutar. Até que Jessé, pai de Davi, falou: Davi, vem, ó, pega uns pão e vai levar lá para os teus irmãos no fronte de batalha. Larga as ovelhas e vai lá, meu filho, vai ver como é que tá teus irmãos. Davi era um filho obediente. Pegou a sacola dele, colocou pão e foi lá. Chegou no campo de batalha, ele já viu aquele burburinho. Era um correndo para cá, um correndo para lá. Ele olhou e viu aquele homão gritando. E ele assim: o que está acontecendo aí? Ah, é o Golias. Todo mundo correndo, e todo mundo correndo. E Davi ficou: mas o que está acontecendo aqui? Perguntou para o soldado: ei, o que acontece aí? Olha, o Golias está chamando um corajoso para ir lá lutar com ele. Mas quem é besta? Tu é besta de ir lá? Quem é besta de enfrentar aquele Golias sem vergonha? Eu vou nada. Aí Davi assim: mas vem cá, o que vai ganhar quem lutar com Golias? Aí o soldado assim: olha, quem lutar com Golias vai ganhar moedas de ouro, tesouros do rei, ainda vai casar com a filha do rei. Opa! Tá pro Davi. Tá pro Davi. Quem que não ia querer isso? Casar com a filha do rei, não ia pagar mais imposto? É para mim. Aí, o irmão mais velho de Davi, Eliabe. Irmão, a gente sempre vai achar uma pedra de tropeço no nosso caminho. Se anima para você ver. O Eliabe olhou para ele assim e falou: ô Davi, o que tu está fazendo aqui? Por que você não está lá cuidando das ovelhas do nosso pai? Tu deixou as ovelhas sozinha lá? Você é um exibido, hein, Davi? Tu é exibido. Eu acho que Davi deve ter contado até 10. Para não dar um pofe na orelha do irmão dele. Davi falou: olha, as ovelhas do meu pai eu deixei para alguém cuidar. Eu vim aqui porque meu pai mandou. Davi se explicou e se mandou. Irmãos, tem guerras que a gente não tem que entrar. A gente tem que escolher as nossas batalhas. Se tem uma coisa que a gente não tem que brigar, é com família. Você já percebeu que quando a gente briga com família, a gente sempre se ferra, porque depois vai ter que pedir perdão. Então tu nem briga, tu nem entra nisso, besteira, não briga, deixa falar. Davi falou e se mandou. Davi se mandou. Davi queria saber quem era Golias. Mas tem uma coisa que eu olhei na Bíblia, que Davi não se referiu a Golias como gigante. Davi ainda falava assim: este incircunciso, este Zé Ninguém, quem é ele para afrontar o exército do Senhor? Irmãos, tem vezes que a gente valoriza demais o Golias. Tem vezes que a gente tem um problema e a gente põe esse problema em cima de nós. E a gente fica se alimentando daquela dor. Não valoriza, irmãos. É importante que a gente não ignore. Nós não temos que ignorar o medo. Nós não temos que ignorar as nossas dificuldades. Mas nós não devemos supervalorizar elas. Nós não devemos achar que elas nos dominam, que ela é maior que nós, que eu não vou vencer. Quando eu estou atendendo os pacientes, e eu tenho alguns pacientes que tem muita crise de pânico, e eu sempre falo assim: olha, se você está com medo de morrer, se você só pensa em morte, é sinal que a tua cabeça dá boa. Vamos substituir isso por vida? Você só vai pensar em vida.
Daqui para frente você só vai falar, eu vou viver. Você vai falar, a vida é boa, eu vou passar disso. Aí se é evangélico, então é mais fácil. Porque aí eu dou uma lista de corinho, de hino. Você só vai cantar isso de manhã, de tarde, de noite. Você vai acordar, você vai falar isso. Você ora de manhã, de tarde, de noite. Irmãos, parece besteira, mas não é. Mas não é bobagem isso. Quem frequenta uma igreja, quem professa uma fé, ele tem muito mais chance de ser curado da depressão e ansiedade. E isso não é eu que estou falando, é a ciência que fala isso. Então fica mais fácil. As pessoas melhoram, porque tem a fé, porque tem Deus para ajudar. Aí Golias não ligou porque Eliabe falou. Não estou nem aí. Ele focava na vitória, ele ficou interessado. Eu vou acabar com esse Golias. Eu vou acabar. E ele, o que Davi fez? Ele fez a propaganda dele. Ele chegava para um, para outro, falava assim, eu vou acabar com esse Golias, eu vou acabar com esse Golias. Ninguém queria lutar com Golias, chegou até o rei Saul. Aí o rei falou assim, olha, não tem ninguém quer acabar com o Golias? Aí ele falou, não, tem um rapaz aí, chama ele. Daí Davi foi lá na frente de Golias, de Saul. Chegando lá, Saul olhou para Davi e falou assim, mas rapaz, tu é pequeno. Desculpa, irmão, o senhor é pequenininho. Eu acho que Davi devia ter o seu tamanho. Mas o senhor é bonito, mais bonito que Davi. Pequenininho, tu não vai conseguir nada, Davi. Tu é pequeno. Você nem soldado é. Irmão, Saul estava sendo usado pelo demônio naquela hora. Até porque a Bíblia relata que o Espírito de Deus tinha saído de Saul. Saul não era mais o rei do Senhor. Quem era o rei era Davi. Davi sabia disso, Davi sabia quem ele era. Davi olhou para Saul e falou assim, olha rei, eu matei leão, eu matei urso, eu posso vencer Golias. Irmãos, é assim que nós vamos vencer. Lembre das tuas vitórias, lembre daquilo que Deus já fez por você. É assim que você vai vencer a ansiedade, é assim que você vai vencer o medo. É não esquecendo do que o Senhor fez por você. Lembra das promessas do Senhor. Lembra quando Jesus falou com você. Lembra o milagre que Jesus fez na tua família. O que Jesus fez para o teu filho, o que Jesus fez para o teu marido. Não se esqueça disso, e Davi não se esqueceu. Aí Saul falou, vai então. Vai lá enfrentar o Golias. Veste aí minha armadura. Davi vestiu a armadura do rei. Só que, irmãos, não dá. Irmãos, não dá para vencer Golias com pensamento positivo. Não dá para vencer Golias fazendo promessa. Não dá para vencer Golias fazendo dança na esquina. Fazendo práticas, né? Você entra na internet, tem uma porção de coisas para você fazer, para vencer a ansiedade, para você vencer o medo. A gente não vence o medo desse jeito. E Davi percebeu. Davi falou assim, não, isso aí não é para mim não. Olha, obrigada, viu, seu Saul? Mas meu negócio é outro. Davi foi no rio. Tirou tudo que ele tinha da bolsa dele. E pegou o que no rio, irmãos? As pedrinhas, isso mesmo, minha irmã, as pedrinhas. Ô, pedra boa, Jesus do céu. Ô, pedra boa. Quantas pedras ele pegou? Quantas? 5. Ai, 5 pedrinhas. Irmãos, tem uma história. Quantos gigantes Davi iria matar? 1. Mas ele pegou 5.
Irmãos, eu não entendi até aí. Falei, mas se ele ia matar o gigante, ele ia precisar só de uma. E ele deve ter pensado assim, se eu errar essa pedrada, não vai dar tempo de eu pegar outra. Mas por que ele pegou 5? Irmãos, vocês sabiam? Eu não sabia. Eu quase caí para trás. Vocês sabiam que Golias tinha mais 4 irmãos? Tinha, irmão. Está na Bíblia. Eu também não sabia. Eu fiz essa cara de boba. Tinha mais 4. Ele tinha mais 4 irmãos. Por isso que Davi pegou 5 pedras. Irmãos, o que dá para a gente pensar? Que se vai cair um gigante, vai vir outro, meu irmão. O Senhor Jesus falou isso para nós. No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Irmãos, na nossa vida, não vai ser tudo redondinho. Não é tudo redondo. A gente até planeja, né? E é bom planejar, é bom sonhar. Mas não significa que vai ser do jeito que você quer. Agora, uma coisa é certa, vai ser bom. Vai ser bom. Porque o Senhor não tem prazer na nossa tristeza. O que o Senhor falou? No mundo tereis aflições, mas tem de o quê? Bom ânimo. Vontade. Vontade. A gente tem que ter vontade. Sonhar. Querer. E o Senhor vai agindo. Você matou o gigante hoje, amanhã vai levantar outro. Mas aí você vai estar mais esperto. Se você matou um, você já sabe como é que é o outro. Irmão, e gigante é tudo igual. O diabo é tão sem vergonha que nem estratégia ele usa diferente. Ele usa sempre a mesma. Sabe por quê? Porque ele mandou a tua fraqueza. Aquilo que você acha que é fraco, ele mandou para você. E ele acha que você acredita que você é aquilo que ele diz. Mas nós não somos. Nós somos aquilo que Deus fez. Irmãos, quando eu entendi isso, eu comecei a pensar, falei, Jesus, por isso que vocês gostam daquele imprestável. Por isso que Jesus adora gente que não presta. Vocês já perceberam? Que às vezes a gente ouve os testemunhos daquele pastor, eu era drogado, eu era traficante, eu matei 5, eu matei 8, e aquela ralé do mundo, aí de repente aquele homem se levanta usado por Deus, aí você fica, mas como é que Deus vai usar uma porcaria dessa? Irmãos, porque Jesus não está interessado no que você faz, Jesus está interessado no teu coração, Ele conhece você. Jesus conhece o que Ele fez. Nós é que não validamos aquilo que Jesus fez. Nós acreditamos nas mentiras do Golias, que diz que você é incapaz, que diz que você não presta, que você não vai dar jeito. Mas é para esses que Jesus olha. Jesus ama aqueles que a gente odeia. Já parou para pensar nisso? É aqueles que Jesus... Porque Jesus olha para aquilo que Ele fez. E Davi foi lá, pegou as pedras e foi enfrentar Golias. Chegando lá, ele deu conta que ele homão. Irmãos, a espada de Golias, se eu não me engano, pesava 60 quilos. Se a minha memória não falha. Só a espada dele. Na frente dele ia um soldado carregando essa espada. A lança, enorme. Imagina. Acho que todos nós já vimos esses filmes épicos, né? Que eles usam aquela couraça, né? Aquele capacete. E eu fui estudar.
falei, Jesus, como é que aquela pedrinha derrubou Golias? Porque, irmãos, o capacete da época, ele vinha até aqui, ele cobria. Depois tinha aquele negócio no rosto para proteger. Como é que Davi conseguiu que uma pedra derrubasse aquele Golias? Aí eu olhei, peguei o cérebro humano, fui lá estudar. E eu descobri que aqui é osso, a pedra não ia entrar. Mas entre o nariz e a testa nós temos uma cartilagem. Aí eu falei, Davi esperto. Olha que Davi terrível. Davi mirou aqui, aquela pedrinha deve ter entrado por aqui. E entrou lá dentro do cérebro dele. A Bíblia fala que ele pegou seixos. Seixos é uma pedra que ela tem uma aerodinâmica, né? Eu não entendo de engenharia, mas é uma pedra bem lisa e pontuda. Davi mirou no Golias. Agora, irmão, o senhor é baixinho. É pequenininho. Imagina, irmãos, querendo derrubar um Golias de 3 metros. Grandão. Você vai tirar a pedrinha. Irmão, eu falei assim, Jesus, é só você. Pequenininho. Lá, o gigante. A pedra foi. Lá de baixo, atirou na cabeça do Golias. E Golias caiu. Aí é que está outro negócio interessante. Irmãos, se eu chegar aqui, alguém chegar aqui para mim e dar um tapa na minha testa, para onde que eu vou cair? Para trás ou para frente? Para trás? Para trás, ó. Pó. Irmão, o gigante caiu para frente. Olha, irmão, eu acredito que Jesus foi por trás e empurrou. Olha, o milagre está na pedra. O milagre está em ele cair para frente. Não importa. Importa que o gigante caiu. Importa que o gigante caiu. E antes de cair, o Golias afrontou Davi. O Golias afrontou ele. Mas Davi não se intimidou. Davi falou assim: olha aqui, seu gigante sem vergonha. Eu vou acabar com a tua raça. Eu vou acabar com os teus soldados. Eu vou cortar a tua cabeça. Irmão, a gente tem que fazer isso. Você sabe que a nossa fala tem um poder tremendo. Por isso que eu sou uma defensora da psicologia. Eu amo estudar o cérebro, eu amo estudar o comportamento humano. E eu sei o quanto a fala é importante. Irmãos, às vezes, quando a gente guarda um problema para dentro da gente, aquilo ganha uma dimensão tão grande dentro de nós. Ele ganha o nosso cérebro inteiro. Aí quando a gente começa a falar, que a pessoa fala, é como se aquilo saísse de dentro dela e a gente olhasse e percebesse que não é grande, que não era tudo aquilo que eu estava pensando. Tem vezes que eu sento no meu consultório, senta alguém na minha frente e a pessoa fala. Eu não falo nada, eu só falo tudo bem e ela fala. Depois ela assim, você é maravilhosa, Rosemary. Ai, nossa, você é muito boa. Não falei nada. Não foi ela que falou. Porque falar é bom, irmãos. Por isso que orar é maravilhoso. Por isso que Jesus orava muito. E por isso que nós devemos orar. Falar com Deus, falar. Falar faz bem para a alma. E orar, oh Jesus, que coisa boa. E Davi fez isso. Davi não se fez de rogado. Acabou com Golias na fala.
Golias, pof, caiu no chão. Davi foi lá e pegou a espada, cortou a cabeça de Golias. E sabe o que ele fez com a cabeça? Saiu mostrando para todo mundo. Eu falei, gente, que coisa, pegou uma cabeça e saiu mostrando. Eu falei, ai, Jesus, credo, mas por que Davi fez isso? Aí o Senhor falou para mim assim, quando eu dou uma vitória, não é só dele, não é só tua. Essa vitória é para os outros também. Irmão, quando Deus nos dá a bênção não é só nossa. Ela só é bênção se você pode compartilhar com todos. Irmãos, quer vencer o medo? Fale. Ore. Se alimente da palavra. Não pega uma pedrinha só. Pega logo 5, irmãos. Pega logo 5 pedrinhas. Esteja preparado, porque a luta vai vir para você. Mas você vai vencer. Assim como fez Davi. Não acredite naquilo que a tua mente fala para você. Não acredite. Olhe para dentro de você, descubra aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Descubra o que você é diante do Senhor. Volte para os teus sonhos. Não importa se você, eu já tenho 80 anos. Não importa, irmão. Não importa se você tem, eu só estou esperando a morte chegar. Irmão, não vai chegar. Sinto te falar. Não vai chegar. O Senhor quer nos usar, não importa a idade que nós temos. Sempre é tempo. Eu conheci uma história, lá no nosso curso, de uma irmã que contou. Uma senhora, uma irmã de 84 anos. E ela falava assim, o Senhor está me chamando para a missão. Todo mundo assim, meu Deus, onde uma velhinha vai? 80 e poucos anos, tadinha, deve estar caduquinha. Ela falou assim, não, Jesus vai me levar para algum lugar. Eu vou fazer missão. E ela tinha uma filha. E a filha dela se casou com um libanês. E ela foi para o Líbano com a filha. E lá no Líbano, a igreja não pode se reunir. Só que tem uma regra lá. Ninguém pode falar de Jesus, só os velhos. E ela podia entrar e falava de Jesus para todo mundo. Para a família toda, para todas as pessoas. Porque a polícia não podia tocar nela. Ela podia falar. E ela fez a missão. Então o Senhor quer nos usar. Não importa. Não importa. Nós temos sempre que estar dispostos. Quanto mais você pensar sobre Deus, quanto mais você fizer para Deus, mais você vai se sentir plena, mais você vai ter paz. Irmãos, a hora já foi, eu já passei do limite aqui. Que o Senhor possa estar falando ao nosso coração. Que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais a vencer o medo, a olharmos para nós e amarmos aquilo que Deus amou primeiro. Que nós não sejamos dominados pela angústia, pela ansiedade, mas que nós sejamos dominados pela esperança, pela graça e pela fé em nosso Jesus.